Enquanto crianças e pré-adolescentes vão saindo, você pode abrir sua palavra, a palavra de Deus, em Gênesis capítulo de número 20. O tema da mensagem nessa noite é a grande e misteriosa providência de Deus. Nós temos falado, estaremos falando durante o mês agora de março sobre a providência de Deus. Gênesis capítulo de número 20. A palavra de Deus nesse texto nos diz o seguinte: partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe a restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou a todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão. Ele restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Será isso compensação por tudo quanto se deu contigo? E perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Feche seus olhos, oremos. Senhor soberano, Pai onipotente, Deus da nossa vida, a Tua palavra foi lida, e a nossa confiança é que ela é a Tua vontade para nós. Portanto, que os nossos olhos não estejam obscurecidos, voltados para o que nos rodeia e para dentro de nós mesmos, mas tomados pelo poder do Teu Santo Espírito que em nós habita, os nossos olhos possam ver aquilo que Te agrada, a Tua vontade, e possamos, transformados em nossa alma, no mais profundo do nosso coração, não somente entendê-la, mas fazer aquilo que Te agrada. Seja misericordioso, portanto, conosco e ajuda-nos, pois sem o Senhor nada entenderemos e nada também faremos. Louvamos, oramos em nome de Jesus. Amém. Deus se move de maneira maravilhosa e misteriosa é o título de um hino que até hoje, infelizmente, não foi traduzido para o nosso hinário, mas escrito por um autor que tem hinos no nosso hinário chamado William Cowper.
E ele escreveu este hino num dos momentos, ele era um homem crente, sem dúvida nenhuma, mas num dos momentos de profunda luta e dificuldade da sua vida. William Cowper estava em profunda depressão, a ponto de, mesmo como cristão, muitas vezes relatar que pensava em cometer o suicídio e tirar a sua própria vida. Isso pode nos surpreender e trazer muitas discussões, mas por muitas vezes, irmãos e irmãs na fé adentram um profundo vale da sombra da morte que os faz refletir até mesmo sobre a continuidade do seu viver nesse mundo, pois tudo que eles enxergam ao seu redor é apenas e tão somente trevas, sombras. Eles não são capazes de enxergar a luz de Deus em sua alma, à sua frente, em seu interior. Muitas vezes esses irmãos e irmãs entram num vale de sombra que parece que não há uma resposta, uma saída. O que levou, por exemplo, este homem de Deus, autor de hinos, poeta, ter tanta tristeza, a pensar até mesmo em fazer tal coisa? A história não nos narra. Ele não diz especificamente o que passava em seu coração. Porque o coração tem razões que até a própria razão desconhece. O que sabemos é que mesmo diante de uma providência carrancuda, misteriosa, Deus estava agindo na vida e na história daquele homem. Que apesar do que ele era, apesar do que ele estava passando, Deus estava agindo. Nós também, apesar muitas vezes do que cada um de nós é, apesar de nós, apesar das nossas tristezas, apesar dos nossos pecados, apesar de muitas vezes a vida parecer não ter mais sentido para nós, ainda assim Deus está agindo. E às vezes sem nem mesmo sermos capazes de ver que isso está acontecendo e vermos o desfecho final no momento e da maneira que queremos. Você já ouviu a canção O Tapeceiro? Ela transmite muito daquilo que é a nossa vida. Pense em Deus como um tapeceiro e a sua vida como o próprio tapete. O trabalho que o tapeceiro está fazendo, ele parece estranho. Ele é cheio de nós, emendas. Do lado que o tapeceiro está trabalhando, os traços são incompreensíveis, às vezes até mesmo parecem feios, desajeitados, sem nenhuma forma. Mas o tapeceiro está a cada momento com sua agulha ou na sua máquina, traçando todo o sentido, toda a sua obra, ele está fazendo porque ele tem um objetivo final traçado, ele vai alcançá-lo. Naquele momento, o trabalho parece que não tem sentido nenhum, mas quando o tapeceiro termina e mostra o lado correto da sua obra, não mais vemos os nós, não mais vemos as emendas, não mais vemos os traços que pareciam não ter sentido, os traços e desenhos desajeitados, mas vimos e vemos o trabalho final. Vemos então que apesar de no momento não entendermos, havia um objetivo específico, um motivo em cada traço que o tapeceiro fazia. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia que havia um desfecho, mas era necessário esperar que a obra terminasse. É assim a ação, perdoe-me, de Deus, o Deus providente, o Deus soberano, que decretou todas as coisas e está em ação agora nesse mundo, mas principalmente na vida dos seus filhos. E mesmo, preste atenção nisso que eu vou dizer, porque está baseado nesse texto, é isso que a gente vai falar agora. Mesmo quando o pecado acontece, mesmo quando nós caímos, mesmo quando nós acidentalmente nos desviamos dos caminhos de Deus, fazemos más escolhas, vamos por caminhos tortuosos, ainda assim, e quando reconhecemos o nosso erro, apesar disso, Deus está ali.
E podemos ver a ação de Deus na nossa vida através da sua misteriosa, às vezes até mesmo incompreensível providência. E a ação de Deus, na sua misteriosa providência, nos ensina, em primeiro lugar, que Ele age. Eu queria que você prestasse atenção nessa segunda parte da minha afirmação. Ele age apesar do nosso pecado. Tudo que eu estou dizendo aqui não é uma duplicata assinada por Deus, uma nota promissória assinada por Deus, liberando para o pecado. Não, de maneira nenhuma. O texto não está dizendo isso, e eu não estou dizendo isso. Vai dizer que o pastor Lécio falou isso. Está vendo? O pastor disse que Deus é providente, então ele pode pecar à vontade. Não é isso. Deus age apesar do nosso pecado. Você que é um leitor muito mais profundo do que eu da Bíblia, vai lembrar que o capítulo 20 se assemelha a uma outra situação que Abraão já tinha passado com sua esposa. Ele tinha descido no Egito, ele tinha feito a mesma coisa. Se passaram 24 anos daquele momento até este momento aqui. Normalmente o que a gente espera de uma pessoa que passou por uma situação na qual ela fez más escolhas, na qual ela pecou, colocou a esposa em risco, a gente vai pensar assim, ele aprendeu a lição. E agora que está mais velho, eu acho que ele está mais maduro e ele não vai fazer isso de novo. 24 anos tinham se passado da ocorrência do Egito. Abraão tinha feito o quê? Por favor, diga que você é minha irmã. Ela se apresentou como sua irmã. Mas a experiência parece que de nada valeu para aquele homem que é o pai da fé. O ditado errar é humano e persistir no erro é burrice, nem sempre vai refletir aquilo que nós somos em nossa essência. Muitas vezes parece que a gente teima e faz de novo e de novo. E mais uma vez estamos diante de Abraão, agindo como tinha agido no passado. O que torna essa situação ainda mais grave. Acompanhe comigo e observe aqui um pouquinho o que aprofunda o erro e o pecado de Abraão. Primeiro, Abraão insistiu no pecado que ele já tinha cometido 24 anos antes. Mesmo sabendo de tudo o que ocorrera no passado, ele repete o erro e persiste na mesma estratégia. Segundo, Abraão mais uma vez expôs a integridade da sua esposa. Se você olhou para o texto, esse texto está aqui de propósito. Abraão estava com medo de quê? Morrer. Gente, essa é uma das piores coisas que pode existir no marido. Ele está dizendo, esposa, a minha vida vale mais do que a sua. A minha integridade vale mais do que a sua integridade. Não importa o que vão fazer com você, desde que eu fique vivo. Ele apresenta a sua esposa como alguém disponível, quando na verdade ele era o quê? Casado com ela. Era meio verdade que ele era meu irmão? Mas qual era o relacionamento primordial ali? O casamento ou ele ser irmão dela? É óbvio, casamento. Terceiro, Abraão já sabia das consequências pelas quais ele havia passado no Egito. Ele já sabia as consequências do pecado. Ele não poderia se esquecer delas em nenhum instante sequer. Quarto, ele colocou homens e mulheres em profundo perigo, fazendo com que a mão do Senhor pesasse sobre eles. Quinto, ele se esqueceu da providência de Deus, o Deus soberano. Deus estava com ele em todo momento até ali. Deus não o havia desamparado em nenhum instante sequer. Deus havia preservado a sua vida, livrado de momentos difíceis. Deus o tinha alimentado, Deus tinha saciado a sua sede. Por que Deus não poderia preservar a sua vida naquele momento? Sexto, de certa maneira, ele arriscou, humanamente falando, o plano que Deus tinha feito. Deus falou, vou levantar de você uma grande nação a partir do seu descendente.
Ele deu lugar ao grande inimigo que desde o princípio, que o diabo sempre, desde o princípio, tenta fazer, mordeu o calcanhar do descendente da mulher, para tentar fazer com que o Redentor jamais existisse. Ele, humanamente falando, correu esse risco. Estamos, portanto, diante da história nua e crua daquele, como eu já disse, que é considerado o pai da fé, daquele que foi galardoado com a presença de Deus, com o cuidado paternal de Deus, daquele que era amigo íntimo do Senhor, daquele que falava face a face com Deus. Até o pai da fé fraqueja. Até o pai da fé repete um pecado. Até o pai da fé não aprende com ele. Até o pai da fé é cheio de temor dos homens. Até o pai da fé age segundo o seu coração e sua inclinação corrupta, pecaminosa, pensa mais em si mesmo do que nos outros. Aí você pode dizer, nossa, que absurdo, Abraão, eu e você não somos diferentes dele. Nós muitas vezes nos deixamos levar pelas nossas escolhas pecaminosas e colhemos muitas vezes os malefícios das nossas escolhas pecaminosas. Muitas vezes prometemos que vamos abandonar, não, olha, eu entendi, eu não vou fazer mais isso, mas no outro dia a gente está fazendo a mesma coisa, no outro dia a gente fala que não vai fazer mais, e no terceiro dia está fazendo de novo, e no quarto dia de novo, e no quinto dia de novo. Conseguiu uma vitória de um mês, mas no segundo mês está fazendo tudo de novo. Nós somos como Abraão. Expomos as pessoas que amamos. Às vezes pensamos só no conforto, em nossa integridade, em nosso prazer. E expomos a vida daqueles que Deus confiou em nossas mãos. Expomos nossos filhos à perdição quando nós recusamos e protelamos o nosso dever de orar por eles, com eles, de trazê-los à casa do Senhor, para atender sonhos que nós achamos que são melhores para eles do que os planos de Deus para os nossos filhos. Damos, às vezes, um péssimo testemunho com as nossas vidas e decisões pecaminosas, principalmente diante de pessoas que não conhecem a Deus. Duvidamos, muitas vezes, dos planos e cuidados de Deus, lá no fundo, dizendo, será que Deus vai cuidar de mim mesmo? Será que minha vida não está em risco? Será que eu não posso dar um jeitinho na providência de Deus para que eu não tenha nenhuma dor de cabeça e nenhum problema? Nós não somos, enfim, diferentes desse homem quando a gente quer julgar esse acontecimento, essa história na sua vida. Mas o que esperar de Deus quando nós pecamos e muitas vezes persistimos em seguir a trilha, o caminho que Abraão seguiu e escolher pecaminosamente, decidir pecaminosamente? A Bíblia diz que Deus, sem dúvida nenhuma, corrige e disciplina os que Ele ama. Muitas vezes, se Ele nos ama, Ele vai fazer isso. Porque nenhum pai vai permitir que seu filho deixe de ser corrigido. O pai que não corrige quando necessário o seu filho, não ama. Está lançando o seu filho à sua própria sorte, à sua própria perdição, e no final a morte. Deus não faz assim conosco. Mas ao olhar para o texto, parece que alguma coisa não se encaixa. Abraão faz uma escolha pecaminosa, Abraão expõe a sua esposa a uma situação pecaminosa, expõe aqueles ímpios a uma situação pecaminosa. E como termina o texto? Ele recebe coisa. À primeira vista, a gente, espera aí, tem alguma coisa errada nesse texto, não é possível. Mas não é assim que Deus faz. Deus cuida do seu povo de tal forma que impede que suas más escolhas redundem em consequências danosas e duradouras para a sua vida. Mas como, pastor, isso é possível? Como o título da nossa mensagem diz, nós estamos diante da misteriosa providência graciosa de Deus.
Deus age apesar de mim, Deus age apesar de você, Deus age e nos abençoa apesar de nós, porque Ele é Deus, Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode negar os seus atributos, Ele não pode deixar de ser gracioso, bondoso, amoroso, abençoador do seu povo, porque Ele assim o fez por meio do Senhor Jesus Cristo. Apesar do que fazemos, dos nossos pecados, muitas vezes da nossa ingratidão, Deus continua ao nosso lado. E não é por aquilo que somos que isso acontece, não é por causa do que fazemos ou deixamos de fazer que isso acontece, não depende de quem corre ou de quem quer, mas de Deus agir com sua misericórdia. Apesar daquilo que ainda eu e você somos, apesar do velho homem que resiste em nós, apesar da transitoriedade da nossa existência, apesar da insistência do pecado, Deus olha para si mesmo, não se renega e nos visita com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestes em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele prometeu. Por isso, não desanime. Pode parecer que não, mas Deus está agindo agora. Não importa a profundidade do seu erro, do tamanho do seu pecado, do quão miserável você e eu somos, ou que nós possamos nos sentir. Venha a Ele como está, confie em sua graça. Se há quebrantamento em seu coração, reconhecimento que sozinho você não irá adiante, entregue todo o seu caminho ao Senhor, diga: Senhor, sozinho eu não consigo, levanta-me, ajude-me, fortalece-me, eu quero confiar cada vez mais no Senhor, e a promessa do Senhor é que Ele transformará a nossa vida pelo poder do Espírito, de graça em graça, de glória em glória, porque Ele não pode negar a si mesmo. Segunda lição, nessa misteriosa, grandiosa providência, Deus muitas vezes usa os ímpios para o nosso bem. Como vimos, Abraão usa uma meia-verdade a fim de contar uma completa mentira. Esse é o resultado, tá bom? Meia-verdade é igual mentira completa. Não, mas não tem chance de ser meia-verdade. Não, não tem jeito. Falou a verdade pela metade, você está mentindo de maneira completa. É o que ele faz. Por que Abraão fez isso? Ele tinha medo dos homens. E quando a gente tem medo, temor dos homens, os homens ficam gigantescos e Deus fica microscópico. A gente nem consegue ver mais. E assim como aconteceu com Abraão, o temor dos homens nos distancia do Senhor, nos aproxima do pecado. E muitas vezes, se não for pela misericórdia de Deus, dá destruição. Se Deus não for à nossa frente e formos largados os nossos próprios pensamentos, escolhas, caminhos, nós destruiremos a nossa própria vida. É porque Ele promete nunca nos abandonar, que podemos ter a certeza que podemos continuar indo em frente. Muitas vezes precisamos da correção na nossa vida, o pecado precisa ser confrontado, o crente verdadeiro, apesar da dor da correção, da exortação, ele fica feliz. Ele vai dizer para um irmão ou irmã que o corrige: obrigado, eu não estava enxergando, eu não estava vendo, eu precisava desse chacoalhão na minha vida. Mas quando é Deus que age, parece que é mais difícil, mas no final a gente também diz: Senhor, obrigado, porque a tua correção, a tua vara, a tua disciplina foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Mas essa correção nem sempre vai vir do lugar que a gente espera, ou que deveria vir. Quando a gente precisa de correção, a gente espera o quê? Que um irmão da fé, não é isso? O irmão chega lá: pastor, ó, isso aí está errado, pastor. Uma irmã chega para outra irmã: minha irmã, eu te amo, mas isso que você está falando está errado. Você está fazendo com o seu marido é pecado. Você está fazendo com a sua esposa é pecado. Você está tratando o seu filho mal. Você não está sendo submisso aos seus pais. Então, onde a gente espera que venha de irmão da igreja, alguém que seja amigo, o amigo de fato que nos ama. Se nos ama, vai vir para nós e dizer: ó, isso aí está errado.
Porque eu te amo, eu tenho que te falar isso. Mas nem sempre a correção vem nessa situação dessas pessoas. Muitas vezes nós somos corrigidos e confrontados em amor pelos da nossa casa. Por exemplo, pais e mães cada vez mais atendem a todos os caprichos e impulsos pecaminosos dos filhos, que deveriam ser de alguma maneira contidos e impedidos. Cada vez, não, meu queridinho, não tem problema. E tem problema. E sejamos sinceros, exortar o irmão na fé não é fácil, é desconfortável. Mas fica chato, não fica? Mas a Bíblia diz que nós devemos corrigirmos-nos, admoestarmos-nos, exortarmos-nos mutuamente. Mas se isso não vai acontecer ou não está acontecendo, o Deus bondoso sempre vai fazer alguma coisa para nos chamar para perto de si de volta. Quando somos dele, ele vai, se estivermos distante ou caminhando para ficar longe dele, ele vai fazer alguma coisa. E muitas vezes, sabe o que ele faz? Ele usa gente que não conhece a Deus. Ele usa gente que não conhece a Cristo. Ele usa gente que nunca ouviu falar ou não tem simpatia nenhuma pela palavra de Deus e pelo Senhor. Abraão ouve então de Abimeleque: ei, que é isso que nos fizeste? Ele fala assim também: onde você estava com a cabeça? O que você estava pensando quando fez isso? Nós estamos diante de uma grande questão em nossa vida. A gente dizendo: eu sou cristão, olha o louvor que eu canto, olha a oração que eu faço, eu já li a Bíblia várias vezes, mas as pessoas, antes de ouvirem o que você está falando, elas estão vendo o seu comportamento e aquilo que você está fazendo. Fale mais baixo, disse um ímpio para o crente. Por quê? Porque as suas ações falam muito mais alto que suas palavras para mim. Não precisa gritar, não. Note, Abimeleque não chega para eles: o que aconteceu? Coitado de você, que pressão você estava sentindo quando tomou essa decisão? Eu imagino que você foi muito oprimido na sua infância pelos seus pais. Eu acho que você vive num relacionamento opressivo. Não, aquele ímpio Abimeleque diz: o que foi que você fez? Nós estamos em uma sociedade onde cada vez mais as pessoas ficam tentando justificar os pecados que são cometidos. A pessoa fez isso por causa daquilo, a pessoa fez aquilo por causa daquilo outro. Não, a gente tem que perguntar: o que foi que você fez? A resposta que Deus sempre deseja quando nos confronta, que nós venhamos a dar diante dele, é: Laércio, o que você está fazendo? Não me interessam os motivos, não interessa para mim o que veio antes, não interessa se alguém oprimiu, deixou de oprimir você, não importa se você está sofrendo ou não e por isso você está tomando essa decisão. Deus vai sempre perguntar: o que você está fazendo? Porque o que interessa para Deus não é o que está nos levando a decidir tal coisa, mas é a nossa decisão em si. E nenhuma razão jamais será boa, suficiente para explicar e justificar as nossas escolhas pecaminosas. Mas Abimeleque, mesmo como ímpio, era sábio. Ele junta a pergunta dele à outra, tentando já explicar para Abraão: tá bom, Abraão. Eu já perguntei o que você fez, mas o que você estava pensando? Então ele tenta entrar no coração de Abraão. Ele não traz justificativa de fora, ele não traz outra justificativa para sua esposa: mas o povo aí é muito terrível, vai me matar. Não. O que estava passando na sua cabeça? Qual é o seu óculos para enxergar as coisas, para tomar a decisão, Abraão? Qual é o referencial de decisão na sua vida?
Todos nós temos referenciais e todos eles vão nos levar a tomar decisões. Se somos de Deus, Deus vai nos levar a tomar as decisões que agradam Ele, decisões santas, decisões abençoadoras, decisões que vão abençoar a nós, a nossa família e até aqueles que não conhecem a Deus. Mas se o nosso referencial não é o Senhor, as nossas decisões serão as piores possíveis, serão segundo o nosso coração pecaminoso, carnal, egoísta, voltado para dentro de si mesmo. Portanto, quando o pecado surge na nossa vida, nós temos que ser questionados em nossas ações, mas também sobre aquilo que passa em nosso coração, pois o Deus que estiver em nosso coração nos levará a tomar decisões que nos levam para próximo de Deus ou distante de Deus. A pergunta de Abimeleque, na verdade, ela é retórica, ele não quer resposta. Ele não quer saber de justificativa. É como se ele estivesse dizendo na nossa língua hoje: rapaz, você não deve ter nada nessa sua cabeça oca para agir desse jeito. O que você tem na cabeça, homem? Porque se não for Deus que estiver na nossa mente e dirige as nossas escolhas, normalmente outras coisas farão com que nossas escolhas sejam erradas e pecaminosas. E Deus, portanto, com profundo amor por Abraão, usa um ímpio Abimeleque para corrigi-lo. Porque se somos do Senhor, a devida correção virá sempre para o nosso bem, mesmo que Ele tenha que usar pessoas ímpias para nos corrigirem. É claro que com isso, infelizmente, envergonharemos o nome de Deus. Muitas vezes nos tornaremos pedra de tropeço para a salvação deles. Portanto, não esperemos jamais isso acontecer, a fim de voltar-se para Deus. Abandonemos com urgência o pecado, entendendo que se Deus estiver no mais profundo do nosso coração, os pecados serão evitados, nos desviaremos mais deles e tomaremos as melhores decisões para a nossa vida. Terceira e última lição. A grandiosa e misteriosa providência de Deus nos guia ao grande intercessor das nossas almas. É a segunda vez que na narrativa de Gênesis sobre Abraão, que Abraão é apresentado por Deus como um intercessor. Deus diz, falando a Abimeleque a respeito de Abraão: ele intercederá por ti, pois é profeta. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: como confiar em um intercessor e profeta que mente? Que ora com limitação? Como confiar em um intercessor que precisa de outro intercessor? Porque ele tem pecado, eu também tenho. Como é que eu confio nesse homem? Como é que meu pecado vai ser cancelado por um homem que tem pecado? Abraão antes tinha orado pelo povo de Sodoma e Gomorra, tinha orado pelo seu sobrinho Ló. Mas a intercessão de Abraão é ouvida não por causa dele, não porque ele tinha olhos lindos, claros, maravilhosos, porque ele era um homem de grande estatura, de porte físico maravilhoso. Não. A intercessão de Abraão foi ouvida pelo Senhor, não por causa do próprio Abraão, mas por causa daquele que ouve a intercessão. Porque a Bíblia apontava desde aquele tempo por um intercessor perfeito, para um intercessor que oraria e clamaria por mim e por você noite e dia. A Bíblia apontava para Jesus Cristo, que é o intercessor eterno para todos sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, para o sacerdote intercessor que se compadece das nossas fraquezas, porque ele mesmo foi tentado e sofreu todas as coisas em nosso lugar. Porque agora então, em Cristo, Deus nos ouve, é fiel para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos.
Porque agora em Cristo ele está disposto a ouvir aqueles que se achegam a Ele com ousadia, fé, confiança. Abraão, portanto, é um tipo do grande intercessor, daquele que não se cansa de nós, daquele que não tem nenhum pecado e olha para nós apesar do que somos. Aquele que nunca caiu. Aquele que jamais, diferentemente de Abraão, chegará ao mundo e vai oferecer a sua noiva, que é a igreja, e diz: pode pegar, eu não quero mais, eu não gosto mais dessa minha noiva, ela é feia, ela é cheia de defeito, ela é cheia de pecado, eu desisti, eu cansei, eu prefiro cuidar de mim mesmo. Nós jamais ouviremos isso do Senhor Jesus Cristo. Ele nos ama a ponto de derramar o seu sangue por cada um de nós e por sua igreja. Nada se pode comparar àqueles que recebem hoje a intercessão e a cura do mal do pecado por meio de Cristo Jesus. Aquele que trouxe somente amor e bênção ao mundo, ao seu povo e à sua amada noiva, a igreja. Não importa, portanto, o tamanho do seu pecado. Mas o que importa é o tamanho e o poder daquele que para todo sempre intercede pelos seus, por aqueles que contritos e quebrantados vêm a Ele, a fim de tomar do seu jugo e do seu fardo, que é leve. Portanto, o meu desejo nessa noite é que você venha a Cristo. Venha agora. Como cantamos, venha assim como você está. Venha você que é imperfeito como eu e todos que estão aqui nessa noite, ao intercessor perfeito. Pois nele e somente nele você encontrará o descanso providencial de Deus necessário para a sua alma cansada, abatida e sobrecarregada, principalmente pelo pecado. Porque assim como Deus falou para Abimeleque naquele dia, Deus hoje nos fala e fala para sempre a respeito de Jesus. Ele é profeta e intercederá por você. Vamos orar. Louvamos o seu nome nessa noite e clamamos, Senhor, por sua misericórdia. Como nós nos envergonhamos dos nossos delitos e pecados, ó Pai. Como muitas vezes o inimigo nos abate, querendo dizer que nós não pertencemos mais ao Senhor por causa dos nossos pecados. Sim, sabemos que eles fazem separação entre nós e o Senhor que é santo, mas sabemos que o Senhor Jesus Cristo morreu em nosso lugar na cruz do Calvário, para que todos os nossos pecados pudessem ser perdoados. De maneira que não há mais nenhuma acusação sobre os eleitos de Deus. E de maneira que podemos nos aproximar do Senhor, graças à sua providência que age em nós pelo poder do teu Santo Espírito, com ousadia, acesso e confiança. Tenha misericórdia se temos andado em pecado. Que sejamos exortados por irmãos, se necessário for e for da tua vontade, até mesmo por aqueles que não te conhecem, mas que não deixemos o Senhor, que não abandonemos e nos desviemos dos teus caminhos em nenhum instante sequer. E ajuda-nos a lembrar que o Senhor Jesus Cristo sempre intercederá por nós, jamais desistirá de nós e segurará firmemente a nossa mão com a sua poderosa, soberana e providente mão. Em nome de Jesus. Amém.